E, man, agora chegando nessa parte de você retomar a corretora. Você tinha uma empresa já rodando que te propiciou ganhar dinheiro, justamente para você poder experimentar viajar, várias coisas, fazer viajar sabático, um ano, fazer curso lá nos Estados Unidos e tal. Tudo isso aí foi a corretora que te trouxe, porque era teu negócio. Sim. Aí você vende ela, você faz um movimento que hoje em dia é muito admirado. Na época, talvez talvez você não tivesse consciência, mas é super admirado. Você acabou de vender um projeto e tá indo para outro. Aí você volta, seus investimentos viram, cara, você precisa engolir, dobrar o teu ego. Nossa, foi... Eu vejo que o empreendedor, muitas vezes, nessas horas, o mais difícil de administrar é o ego do cara. Porque ele já tá num pedestal de que dei certo, e aí o cara volta e aí não só não deu, quanto as coisas viram, quando ele precisa reassumir um projeto que ele já tinha largado. Já não queria mais, tava desapegado. Já tava desapegado. Total. E pior, não do jeito que tava. Não. Pequenininho, voltando ao plano inicial. Como que foi esse processo para você, depois de um ano sabático, dobrar esse ego? Porque eu falo isso porque, cara, tem muitos amigos ou seguidores que vêm falar comigo que estão passando por momentos difíceis. Cara, no final o cara tá só precisando desabafar porque o grande problema da cabeça dele tá sendo ele com ele mesmo, como as pessoas vão enxergar e vão falar, o ego dele puramente ditando todo o inferno astral que o cara tá vivendo. Sim. Como que foi esse processo pra você, assim, mental, que eu digo, cara, psicológico? Foi muito difícil, foi bem difícil, porque é isso, tá acostumado com o sucesso, com dar certo. E tá claro, nas costas. Eu errei várias vezes ao longo da vida, mas no geral sempre tive sucesso na vida. Ali foi o momento de encontrar o meu maior erro, insucesso e dar tudo errado, cara. Foi bem difícil. Foi o fundo do poço ali, vai. Você teve alguém que te ajudou nisso aí, não? Você era solteiro ainda? Eu era solteiro. Eu fui buscar um coach, cara, pra me ajudar. É mesmo, cara? Foi o que me ajudou a sair. Mas eu lembro que assim, cara, enquanto eu tava sofrendo, enquanto eu tava me culpando, enquanto eu tava reclamando, me vitimizando da minha autorresponsabilidade, tirando minha autorresponsabilidade, eu não andava. Quando eu parei eu lembro de uma reflexão que foi muito foda, assim. Eu entrei num buraco de uma dívida de mais de 7 milhões de reais. Caraca! Foi isso que aconteceu. Esse buraco foi 7 milhões de buraco. Foi, assim, um negócio absurdo. Aí eu falei, cara... Eu lembro que a minha reflexão foi assim, eu tava bem desesperado, assim, né? Eu falei, o que vai acontecer comigo, né? Aí eu parei e falei, cara... Não vou passar fome. Não vou morrer. Não vou sumir. Se eu tiver que quitar essa dívida, vou levar, sei lá, quantos anos, vou quitar. Eu não vou morrer, não vou desaparecer, não vai deixar de ter comida. As coisas que importam continuam existindo. Bora, vamos reconstruir. E aí, a hora que eu tomei de novo a rédea, aí eu fui atrás. Tá, o que eu preciso? Putz, tá difícil voltar a trabalhar corretora. Peguei um coach que foi muito bem referendado, que foi muito bom, que ressignificou, foi tudo. Falou, cara, vamos entender lá, por que você queria ir pra arte? Por que isso? Pô, a cedo não pode possibilitar também continuar fazendo arte, né? Você fez e tal. Então, foi todo um processo que hoje é fácil resumir aqui, mas é um processo longo, assim, dolorido. Quando eu tava no fundo do poço, eu falei, cara, eu tava bem triste, assim, eu falei, preciso vou voltar pro teatro. Pelo menos aquilo me faz bem e tal. Então, eu fui reconectar com coisas que me fazem bem e tal. Conheci minha esposa. Que legal, cara. Fazendo uma peça de teatro. Então, assim, se eu não tivesse entrado naquele buraco, se tudo tivesse dado certo, eu não conseguiria... Sua vida teria ido minha esposa, que é tipo minha alma gêmea, a gente se dá muito bem. E eu fui no teatro para resgatar ali um pouco de prazer que eu tava, né, sentindo falta, e a gente ensaiou uma peça junto, a gente se apaixonou durante a peça, o ensaio. Quando entrou no ar ali a peça, em cartaz, aí a gente começou a namorar e estamos juntos até hoje. Vocês faziam par romântico na peça? A gente fazia algumas cenas que era junto, assim. Tinha várias cenas com várias pessoas, que em algum momento eu tava com ela ali e a gente se apaixonou, cara. Que massa, muito louco. Cara. Mas foi difícil, é um processo difícil, cara. Eu falo isso porque, cara, eu passei por um processo dolorido também uns 4 anos atrás. O auge do fundo do poço foi 4 anos atrás. Só que ainda a gente não saiu 100%. Tá nessa de... Estamos nessa reconstrução, tenho coisas do passado ainda a resolver. E foi um processo muito dolorido. Muito dolorido. Mas muito. Isso te dá uma experiência, cara. Cara, eu seria outra pessoa completamente diferente se eu não tivesse passado por isso. Exato, então isso é muito bom. Eu percebi que eu amadureci, cara, 30 anos em 4. Assim, e eu tenho uma visão muito mais conservadora das coisas. Eu sempre fui um cara muito agressivo. Muito agressivo. Ao em geral. Tá. Por quê? Porque eu comecei a empreender igual você, cedo. Então eu tinha tempo a meu favor.
e uma energia surreal. Porque quando você é moleque, você dobra a noite e não tá nem aí. Bora. Então, no final, como que eu aprendi a empreender? Chuta a bola pra frente e corre atrás que você dá um jeito. E aí eu levei isso como padrão pra minha vida empreendedora. Até que 4 anos atrás, 5 na verdade, a gente começa a ter uma demanda muito grande. Eu trabalho com construção civil, começa a ter uma demanda muito grande por obras grandes. E eu olhei e falei, mas essas obras estão sendo bem maior do que o meu tamanho hoje. Pô, mas a gente dá conta. Bora. E aí, abracei. E na verdade foi nesse crescimento que a gente quase quebrou. Em termos de fluxo de caixa, escalei demais, não tinha gente. Foi uma loucura. Então, serviu para me mostrar que, amigão, você não é Deus. Sabe aquela aspiração do jovem que acha que pode tudo? Eu tava com 30 e poucos anos, repetindo os mesmos atos. E aí isso me trouxe aqui. Opa, peraí. Você precisa pôr um pouco de pé no chão, porque use a maturidade a seu favor. E isso, cara, a maturidade precisou me dar uma rasteira mesmo para eu aprender. E foi um processo, assim, super valioso. E você falando como que foi esse seu processo, traduziu o que eu vivi, mas eu não tinha traduzido dessa forma. Que era, enquanto eu ficava culpando o mercado, a falta de mão de obra, o concorrente, o que de fato eles tinham parcelas de culpa. Sim. Mas no final mas é tua resposta. No final eu que abracei, eu que fui por esse caminho. E aí um dia no processo terapêutico, o meu terapeuta falou assim, cara, o que fez você chegar até aqui? Aí eu falei assim, cara, trabalho. Não, mas não responde no automático. O que fez de verdade você chegar até aqui? Eu falei, trabalho. Então me explica. Eu falei, cara, lá no começo eu que fazia isso, aí depois a gente fazia isso, e depois foi pra isso, tal. Fala os problemas que você já teve. Aconteceu esse. Como você resolveu? Eu peguei e fiz isso. Ele falou, no final, você tá vendo que você é a retaguarda? Você sempre é a retaguarda. Sempre quando alguma coisa não saiu como você esperava, você precisou pegar o cavalo na crina lá e fazer o negócio acontecer. Para de reclamar, bicho. Para de culpar os outros e vai lá trabalhar. E sabe uma coisa que era muito dolorida pra mim? Voltar pra operação. Isso era difícil, voltar pra operação quando você já acha que você não tá mais. Eu tava com 130 funcionários e eu tinha que falar. E a operação não funcionava. E ele falou assim, cara, comece a chegar cedo, porque a minha empresa começa às 7h30. Comece a chegar às 7h30, então, e vai liberar carro. Então eu falei, nossa. Tamanho dessa empresa, sem ter funcionário, eu ajudar a liberar carro. Mas volta pra operação. Aí eu falei... porque essas coisas vão voltando e vai pegando. E você vai retomando cultura. Lá, exato. E, cara, foi isso. Eu comecei a chegar às 7h30, a equipe até estranhava, eu comecei a ajudar a liberar carro. Peraí, porque vocês estão... Comecei a ver um monte de problema operacional, cultural. Comecei no dia a dia. Sabe, Carlos? Sabe, tipo, igual o empreendedor raiz, barriga no balcão, retomar... Começar do começo de Comecei a me reapaixonar pelo negócio. Que é um negócio que muitas vezes a gente perde a paixão. E as coisas começaram a andar, cara. E aí eu falei, é isso, cara. Mas eu fiquei num processo de negação. É difícil, fudido, né? Por uns 6 meses. Um processo muito parecido. Uma das coisas também que me fez mudar ali daquele lugar de fundo de poço e de inação e de lamentação foi quando eu comecei a agradecer o que estava acontecendo comigo, cara. De verdade. Eu falei, cara, olha que bom que está acontecendo isso com você. Porque eu sabia que isso que estava acontecendo ia me transformar. Quando eu comecei a perceber isso, mas ali, estando naquele lugar, mudou minha visão. Eu falei, cara, receba isso como um presente, porque eu nunca tinha errado tão grande e aquilo lá vai me transformar. Eu falei, eu sei que, cara, eu vou olhar pra isso e falar assim, se não fosse isso, eu não seria o que eu sou hoje. Caramba. E hoje, cara, a gente tá super Boa visão, bem. Cara. E tenho certeza que aquilo ali Boa visão, porque mudou, nunca agradeci. Eu sei o quanto foi importante, mas eu ainda... Agradece. Eu ainda olho... Tá finalizando ainda eu ainda olho aquilo com mágoa. Agradece, até cara. de burro, como eu fui burro, sabe? Assim, sabe? Sim. Tipo de... sim, de tem olhar. a decepção ali. Mas legal, cara, vou fazer esse exercício. Agradece, cara.